Graça e paz, pessoal. Da parte do Senhor e Salvador Yeshua, sempre. Aleluia, glórias ao Senhor. Por poder estar atenta sobre acontecimentos profetizados, sobre o que diz respeito aos fins dos tempos, que antecede a vinda do Filho. Graças ao Criador temos a promessa do retorno dele, porque é o retorno dele que irá salvar os seus. Amém? Então que vocês possam discernir e serem ricamente abençoados aí com o entendimento da palavra. Amém? Eu vou falar a respeito do início das dores. Que não faltam são palavras que vão falar a respeito disso. Em Apocalipse, aqui em Mateus 24, Daniel. Existem muitas mensagens que quer nos levar à compreensão do tempo. Para isso, é preciso estarmos atentos, né? Então, aqui em Mateus 24, a partir do verso 5 diz: Pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E para que fique bem claro, existem palavras atemporais na Bíblia. Terremotos têm acontecido desde, posso colocar aí, desde sempre. Fomes, guerras, no sentido de querer reivindicar algo ou querer manifestar uma autoridade. Então sempre houve essas lutas a favor ou contra, sempre houve lutas. O que diz respeito à humanidade, a humanidade, ela no todo, ela não consegue viver de modo harmonioso. Por quê? Simples. Porque toda a humanidade não é instruída desde cedo o caminho que se deve andar, que é o caminho da orientação bíblica para se ter o conhecimento do Criador e viver e agir como humanos. Porque se eu for aqui falar questões que relacionam a questão da humanidade, o que se espera de nós, creio eu, pelo entendimento bíblico, o que o Senhor espera de nós é que exerçamos o sentimento de humanidade. Isso vai ficar claro, em outras palavras, quando Ele nos exorta a amar o próximo como a nós mesmos. Quando amamos os nossos próximos, seja próximo de vizinhança, próximo de convivência, seja convivência familiar ou convivências temporárias, e também dessa coisa da questão das fronteiras, da questão do que diz respeito aí, infelizmente, falar de política. O objetivo não é esse. Embora a política esteja muito filtrada na nossa vida no todo. Mas quando se vê países tendo boas relações, se espera, no mínimo, que haverá aí um equilíbrio e não transtornos, confusão, brigas. Porém, no nosso tempo, é muito comum ver nações levantando umas contra as outras. Não assim bombardeando, né?
mas se mostra que estão contra através do que defendem, através das suas colocações. E por conta disso nós precisamos ter conhecimento político, geográfico, para saber o andamento não só do nosso país, como nos demais. E a nossa geração, eu entendo como essa geração que está sofrendo já essas dores, primeiro, de modo profético, pelos cumprimentos das profecias. Mas como aqui o objetivo é sempre levar pelo entendimento espiritual, para levar o indivíduo a tentar-se sobre a expectativa de um juízo e que não nos deparemos como julgados para um desprezo eterno, como diz lá em Daniel 12. O objetivo do Evangelho é trazer as pessoas à consciência de que precisam se arrepender dos seus pecados, crer na palavra do Criador, crer no Filho, entender que Ele veio nos resgatar dessa condição nossa e que não podemos nos auto-justificar. Existe na humanidade dois lados, o lado da obediência e o da desobediência. O lado da desobediência é classificado por pessoas que rejeitam o Criador ou que ainda não o conhecem de modo correto, que é através da palavra dele. Os da obediência já foram aí alcançados, libertos. Porém, todos nós vivemos no mundo e precisamos estar atentos. Em relação ao início de dores, falar disso para nós mulheres fica fácil, porque sabemos que vem as contrações e não é uma dor eterna, é passageira, fortíssima, mas passageira. Mulheres que têm filho naturalmente, pelo parto normal, mas as que têm pelo modo cesariano, não significa que não sentem dor, sentem também e ainda correm o risco. É uma vida que se carrega com a expectativa de que tudo ocorra bem, mas esse momento das contrações não tem como fugir. Nesse momento do preparo para que venha depois o alívio. E é esse ponto que eu quero colocar aqui. Após o início das dores, vem o alívio. Então nós, cristãos, que cremos no retorno do nosso Salvador, porque cremos no que diz a palavra, e não somos cegos espirituais, entendemos que tudo está se cumprindo, que a Bíblia se cumpre à risca. As dores, elas podem vir no grau de acordo com a incredulidade e principalmente de acordo com a falta do conhecimento, porque a própria palavra do Senhor diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então essa pequena tribulação ou essas dores, ela pode vir de modo muito intenso, fortíssima, para quem não tem conhecimento. Podem chegar a serem destruídos. E isso é algo muito sério. Destruído de que maneira, Graça? Bem, como disse aqui, antes da questão do início das dores, aqui o Salvador ele coloca essa coisa de nação, guerras e nação contra nação, e também ele fala que haveria fomes, terremotos em vários lugares. O terremoto, ele, dependendo do grau, ele causa muitos desastres. Muitas pessoas podem morrer. Tem pessoas que estão numa área de risco, mas não dão crédito, até que acontece e morrem.
Diferente, creio eu, de pessoas que estão no mundo inteiro, inclusive em países fechados, países que não aceitam professar a fé cristã, mas existem, mesmo sendo perseguidos, existem. Essas pessoas, elas não se colocam em zona de risco, porque elas sabem que a qualquer momento, caso exista aí um comunicado de futuro terremoto, essas pessoas vão procurar uma área mais segura. Então é para isso que serve a palavra do Senhor, para que estejamos alertados. A fome é um ponto muito cruel, muito cruel, muito cruel mesmo, porque ninguém consegue ficar de pé com fome. E a fome, ela tem alastrado certos países por conta da falta do amor e da misericórdia. Porque existem muitos que poderiam sim, reunidos, pensando no bem comum, pelo menos amenizar as dificuldades de muitos que vivem em situação extrema de pobreza. Mas não vemos. O que vemos, passa tempo e tempo, sempre se fala dessas questões, da fome, das perseguições, por conta de países de conflitos. Então muitas pessoas sofrem com a própria vida. Muitos chegam a morrerem. E relatando aqui a questão do nosso país, estamos num momento de inflação alta, os produtos básicos caríssimos. Existem outros países por conta da guerra ocorrida aí entre Rússia e Ucrânia, como na Alemanha já está sentindo a falta de alguns produtos. E isso se dá também pelo grande número de pessoas que eles recolheram, porque faz fronteira, né, com a Ucrânia. Então eles estão recebendo um número gigantesco de pessoas. Mas no Brasil, falando especificamente do Brasil, mesmo com a crise que se enfrenta aí, não só no país, no Brasil, mas mundialmente, era para ter mais um equilíbrio. Não estou aqui colocando ou querendo entrar em questionamento em relação a certos direcionamentos de responsáveis à frente, né, de alguns setores aí, ministeriais. Mas se percebe um valor quase que abusivo de produtos perecíveis, sendo que o nosso país é o maior exportador de soja. Estamos com 30%, 40% ou 30% da soja, e tudo está indo para fora. E aí no mercado a gente vai ver o resultado disso. Temos que pagar caro em produtos de necessidade. O básico, né, para se dizer. Isso para quem, vou dar um exemplo do óleo de soja, que eu estou falando da soja, né? Um produto não muito saudável, mas não estou aqui para fazer propaganda, né? Mas não é saudável para alimentação, mas é o mais em conta, tá num valor extremo, absurdo. Então estou falando dessas coisas para que o povo do Senhor corra imediatamente para o sentido de orar e vigiar e ter a palavra do Senhor e a certeza de que nós já estamos nessas dores. Nós não precisamos sentir o peso dela, porque eu vou falar algo aqui que é muito profundo. A comparação é como o início das dores, como a dor de parto. Muitos sentirão a intensidade dessa dor
de acordo com a falta do conhecimento, porque meu povo foi destruído por falta do conhecimento. Outros sentirão como uma leve tribulação, porque afeta o bolso do cidadão comum, desde que eu entenda o mundo como ele é. Eu compreendo que o salário mínimo é muito, muito difícil de sobreviver no Brasil. Vive-se no controle quem é assalariado. Então, imagina aí uma casa com tantas pessoas tendo que escolher o que comprar, o que é mais necessário. Valor do gás de cozinha. Então, para mim, está sendo tudo como balança desonesta e preços abusivos. É assim que eu enxergo. E para entender isso, eu entendo como uma permissão, uma tribulação, por conta da obstinação e rebeldia de alguns, que tendem aí a querer controlar o resto da humanidade. Se sentem como se fossem um Deus na Terra, quando na verdade são meros mortais. Nem sei se esse vídeo vai ser publicado, mas eu vou falar aqui pela interpretação bíblica. O Salvador Yeshua alerta a respeito da fome e também a respeito do medo. Ou seja, com minhas palavras, entendendo o mundo hoje. Se não destruir muitos com a fome, destrói pelo medo. Porque é assim que controlam em massa o povo. Desde Noé, e houve a necessidade de destruir a terra com água, purificando-a com água, já tinha ali a maioria sendo caracterizada como povo perdido, o aumento da iniquidade. Não está diferente de hoje. E os tempos que antecedem a vinda do filho é comparada aos dias de Noé. O povo estava desapercebido lá, o povo está desapercebido aqui. Mas quanto àqueles que se professam cristãos, uma fé cristã, não podem ser inocentes. Tem que lutarem para entender os tempos. Porque o Senhor nos deu palavras para entender os tempos, como aqui em Mateus 24. E essa geração, ela é a geração do fim, por quê? Porque para se ouvir de rumores, como ele fala, vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. A nossa geração, ela se caracteriza bem por conta dos meios de comunicação, da forma rápida de se levar o conhecimento de tais, principalmente quando é desgraça, né? Veja que de um modo assim muito rápido, no que diz respeito, eu vou colocar como pandemias, como está na Bíblia. Rapidão se alastrou a notícia, então as pessoas já ficam apreensivas. Muitas ficam com a imunidade baixa e tende a estar doente mesmo antes de terem contato com a doença, por conta do medo. O medo mata, o medo prende, o medo controla. Vou repetir. O medo mata, o medo prende, o medo controla. E a palavra do Senhor, ela nos foi dada para estarmos alertas, sem medo. Ficamos apreensivos por conta do que todo esse mal vem o que vem causar a toda uma nação, a todo o povo comum, porque existem um grande número que são protegidos. Os filhos da desobediência, por conhecer o Criador e o seu eterno poder, não lhe renderam glória. Uma pessoa que conhece a Deus e o eterno poder dele, que não o rendem glória, é um revoltoso da vida. É um ser humano
pelo olhar da misericórdia do Senhor, é uma pessoa que está passando o tempo na terra porque para ele só existe aqui a terra. Não é uma pessoa de temor. É uma pessoa que apaga o espírito. Uma pessoa que anda em caminhos tortuosos, sem consciência pesada. E o que nós temos para certificar de fato que é real e condiz com o que é profetizado é a falta da misericórdia. Porque poderiam aliviar a fome de muita gente, mas não o faz. Porque seria notícias de benevolência. Poderiam estar bem alinhados, em paz, uns nação com nação, para terem boas relações, pensando no bem da humanidade. Mas isso seria benevolência. Atribuiriam a Cristo a palavra do Senhor, que nos exorta a amarmos uns aos outros. Então eles não vão querer exortar, melhor dizendo, eles não vão querer glorificar o Criador da glória com seus feitos, com a sua vida. Mas em Romanos 12, o Senhor fala aqui como é que nós devemos nos colocar nessa terra. Romanos 12, versos 1 ao 2, 1 e 2 diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está preocupado em glorificar o Criador, está atento no que diz a palavra dele, para sabermos como nos colocar, e assim estamos glorificando a ele dia após dia. A palavra do Senhor diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Por quê? Porque o Senhor não se prende ao tempo. Nós, humanos, precisamos do tempo. E muitos, pela obstinação do coração e a rebeldia, falam: o que aconteceu com a vinda, ou seja, com a tua vinda, a vida de Yeshua? E o Senhor coloca que eles se esquecem que desde o mundo antigo, o mundo lá de Noé, o mundo ele subsiste, ele foi feito pela água. Existe um mundo submerso que já foi, que para ficar bem comprovado que houve dilúvio. Existem civilizações aí antigas, como a China, como na Índia, e que existem comprovações de civilizações dentro, seja de cavernas ou debaixo de lagos, existem. Esse conhecimento não é dado no tempo de escola, mas para quem busca as confirmações históricas do que diz a palavra do Senhor, porque uma vez você lê lá em Eclesiastes, por exemplo, deixa eu ver aqui rapidão, deixa eu ver se dá tempo, não estava pensando em ler Eclesiastes. Aqui em Eclesiastes, ó, palavra como essa aqui, capítulo 1, a partir do versos 9. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Por quê? Porque aqui no mesmo capítulo, versos 4 diz: geração vem, geração vão,
mas a terra permanece para sempre. Então, palavras como essas, que vai se confirmar no Evangelho, nos atenta a descobrirmos, então, que civilizações antigas são essas. E aí você vai vendo o histórico e a rebeldia dos seus descendentes. Porque desde Noé estava tendo-se uma iniquidade muito grande, uma rebeldia contra o Criador. O Criador enviou o dilúvio. Depois de um tempo, a geração de Noé, os filhos, cresce, está ali uma grande multidão, começam a construir uma torre, a Torre de Babel, está escrito em Gênesis, querendo ter controle sobre o povo. O Senhor vendo e sabendo no que isso ia dar, eles falavam um único idioma. O Criador os separou sobre a terra com a confusão das línguas, com a criação ali de vários idiomas. E isso vem vindo, vem. O Senhor destrói Sodoma e Gomorra por conta do quê? Violência, prostituição, tudo que não presta. Apenas Ló sai de lá com a esposa e as filhas por conta do clamor de Abraão. Então Ló é retirado de lá. Veja que a palavra ela vai dando sequência, falando de dois povos. Aqueles que dão ouvidos ao que diz o Senhor e os que não dão ouvidos, que preferem a obstinação dos seus corações endurecidos. E aqui, teria que colocar tanta mensagem, gente. Teria que falar de tanta coisa. Aqui em Jeremias, capítulo 3, a partir do versos 21 diz: ouve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde: nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra das colinas e o murmúrio dos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. A salvação de Israel é Yeshua, que veio, que é negado, que é rejeitado e que é mal compreendido por aqueles que estão buscando a salvação, pela má falta de interpretação bíblica. Não tem entendimento da letra, são ludibriados, acabam aqui se mantendo como alienados ou cegos, por conta da orientação de homens cegos. A própria palavra em Mateus vai dizer: se um cego guiar outro, não cairão ambos no mesmo buraco? É o que está acontecendo, infelizmente. Mas o que eu quero colocar aqui é: de geração em geração o homem quer ter controle. Ao invés de olhar, e como aqui em Jeremias, se arrepender, reconhecer que a salvação vem do Senhor, eles têm eles como seu próprio Senhor. Isso é grave porque maquinam mal sobre um todo na humanidade. Se acham experts, se acham os mais sábios da terra, quando na verdade estão rejeitando a sabedoria para si próprio, para o seu bem próprio. Não sei o grau desse mal que os torna tão cegos, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a obstinação do coração. Então Israel, quem é Israel hoje, considerado para obter essa salvação que vem do Senhor? Israel é quem é circuncidado no coração, vai falar em 1 Coríntios. Não é Israel quem o é meramente exterior e física, é Israel quem é circuncidado no coração. E aqui, nesse dá tempo, eu leio aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, deixa eu ver aqui, versos 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgostar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é
transitório, mas o que não se vê é eterno. Eterna é a salvação em Cristo Yeshua. Eterno é a nossa esperança que se tornará real, que Ele virá e nos tirará dessa condição de controle, porque implantam medo todo tempo. Se você buscar sabedoria no Senhor, você vai entender tudinho. Através do medo, querem matar, aprisionar, manter as pessoas cegas, incapazes de terem esperanças, que o que vemos é transitório, é passageiro. Venha como for, e acredito que o grau elevado de acordo com a falta do conhecimento, mas vindo essas dores, você estará amparado. Porque você está olhando para aquilo que não se vê, mas que existe, que é real, que a sua fé, ela te faz um ser de paz, um ser de confiança, que a qualquer momento o Senhor nos alivia. Entenda que Ele faz essa comparação e eu louvo, glorifico ao Senhor. Eu vejo a misericórdia dEle em tudo. E essa palavra é cheia de bondade, misericórdia e de revelação. É como se Ele quisesse, com as minhas palavras, falar assim: filhos, filhas, não se preocupem. Tudo isso é transitório, é passageiro, é obstinação dos corações duros que não se curvaram, não se arrependeram, conhecendo, como diz a própria palavra, conhecendo Ele e o seu eterno poder, não o glorificaram. Criaram criaturas, imagens, que se comprova que isso vem de geração a geração. Nas civilizações antigas, tem as mesmas imagens de hoje, criam as simbologias, fazem as coisas para os seus deuses, para se manterem no poder e no controle do restante da humanidade. Claro que existem conhecimentos profundos que confirmam tudo isso que eu estou falando para vocês, que não tem como eu colocar aqui. Então Ele está querendo, com essa palavra, alentar, nos animar. Se alegrem, olha para o alto. Olha, está tudo se concluindo. Daqui a pouquinho estaremos todos juntos. Num paraíso, na terra que dura para sempre, mas não durará com a iniquidade, porque não é do agrado do Senhor. E essa geração, creio eu, é a última e testificará do retorno dele. Essas dores, elas serão muito rápidas. Logo vem um alívio, logo vem a alegria. Então, nos alegremos no Senhor. Não dê ao homem o poder que ele não tem. O homem, ele pode maquinar ou ser obstinado no que ele busca a conquistar, sem se preocupar com o sentimento de amor e misericórdia com o próximo. E será assim até o último dia. Então busque a palavra do Criador. Confie nela. Coloque seu coração e sua mente inteiramente na palavra do Senhor. Entenda que os tempos são difíceis no que diz respeito a levar a mensagem do reino num mundo cheio de vaidades, onde as pessoas estão repletas de conhecimento, mas vazias da sua essência, essência adâmica, essência de Noé, essência do próprio Criador. Então, compartilhe esse vídeo com pessoas